afirmava que a luta de libertação é, antes de tudo, um ato de cultura. Se o domínio imperialista tem como necessidade vital praticar a opressão cultural, a libertação nacional é necessariamente um ato de cultura, dizia Amílcar Cabral. Acrescenta ele que, ao nível individual e coletivo, a identidade é a expressão da cultura, sem deixar de ser influenciada por outros fatores. Quando nós condenamos a postura de peles negras, máscaras brancas, nós não queremos, de modo algum, rejeitar as coisas boas que estão à nossa disposição, porque nós hoje devemos tender a ser cidadãos e cidadãs do mundo. Se os outros seres humanos já inventaram uma série de coisas boas, por que é que nós devemos deixar? Devemos aplicar-nos a, se calhar, a inventar coisas novas e a dar também o nosso contributo para a sociedade. Então, Carlos Lopes, pegando nas palavras de Cabral, diz que o triunfo da luta de libertação existe, por um lado, uma forte aposta na cultura e, por outro lado, a pedagogia da cultura é uma das dimensões da sua praxe, da praxe de Cabral de libertação nacional. Por essa razão, esse grande líder, Amílcar Cabral, defende a promoção da cultura nas suas diversas manifestações, sem deixar de chamar a atenção para a necessidade de respeitar os usos, costumes e tradições e sem nunca perder de vista a realidade nacional que deve sempre nortear as ações dos combatentes, dos militantes e dos governantes. Tal posicionamento leva-nos a reconhecer os laços entre cultura e desenvolvimento. A necessidade de construção de uma sociedade saída do colonialismo, em que a cultura nacional, se com o colonialismo a cultura nacional era menosprezada, passa pela valorização da cultura nacional e não nos esqueçamos que a cultura é a nossa língua, ou são as nossas línguas. É a nossa gastronomia, é socopé, é cuita, danço como, bulauê, é a nossa música, é o nosso património, é o nosso património arquitetônico e o nosso património material. Enfim, sem cair no risco de uma definição certamente incompleta, diria que a cultura reflete a nossa forma de ser, está? A nossa mundividência. O São Tomense é o único ser que eu saiba, em que é o único ser que eu conheça que molha a chuva e pica a pena. O São Tomense, em vez de dizer eu me molhei, quer dizer, a chuva molhou, diz eu molhei uma chuva, ou eu piquei pinha. São Tomense tem poder, tem esse poder sobre a natureza. Pois é, porque nós somos simultaneamente informados dos valores da cultura na nossa relação com o outro, com os membros da sociedade, com o mundo e com a natureza. É, portanto, esse ser humano, homem ou mulher, juntos, que nessa relação tem a capacidade de mudar o mundo de acordo com o interesse coletivo e tem o poder de reelaborar ou de elaborar novos valores na base de consensos que já referimos. Assim,
impõe-se saber quem são os atores que intervêm no processo de desenvolvimento, qual a identidade e como fazer para que estejam à altura de intervir no desenvolvimento. Daí a necessidade de reforço da identidade cultural. Daí a necessidade de promoção de atividades e bens culturais, assim como das expressões culturais por eles transmitidas ou encarnadas. Assim, a necessidade de garantia de expressão, tal como se consagrado na Convenção da Unesco sobre a Cultura. Agora, algumas notas soltas. Quarenta anos após a independência, quando circulamos pela nossa cidade e, sobretudo, quando nos deslocamos para fora da cidade, às vezes não muito fora da cidade, mesmo aqui na periferia, Pontos de Graça, alguns bairros, e vemos o estado em que se encontram, em que vivem as nossas comunidades, acho que é pertinente perguntarmos o que é que temos feito ao longo desses 40 anos. Temos gasto muito dinheiro, ou algum dinheiro. Contamos com... Não trago números, não trago estatísticas, não trago dados, mas esses dados existem. Desde a independência, tivemos o apoio da comunidade internacional para resolvermos os problemas que constituíam, que eram os tais inibidores de desenvolvimento, como chama a MAICESEM. Sabemos que, por exemplo, ao nível da educação, da formação, do combate ao analfabetismo, foram gastos recursos consideráveis, ou foram aplicados recursos muito expressivos. Mas toda a gente que andou no programa da alfabetização sabe ler mesmo. Nós atingimos a escolaridade, o objetivo de milénio sobre a escolaridade básica, né, senhores? O primário. Mas, e a qualidade? Temos muita gente formada em ensino primário. A falta de quadros constitui um problema crucial que afetou de forma, ou que ia afetando de forma inexorável o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Tivemos uma resposta significativa da comunidade internacional. Hoje conseguimos formar uma quantidade bastante razoável de quadros. Temos quadros formados, não obstante a fuga dos quadros. Eu me pergunto, formamos quadros, mas qual é o contributo desses quadros para o desenvolvimento? Formamos quadros e não formamos intelectuais, não formamos uma elite. Nós não temos uma elite intelectual. E este problema é um problema que se tem que resolver muito rapidamente. Há muita gente com formação superior, com licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento. Mas
não se sente ainda o contributo dessa massa crítica. Normalmente, os intelectuais, muitos países conseguem inscrever na agenda de desenvolvimento as questões prementes de desenvolvimento por causa da ação dos intelectuais. É preciso que os intelectuais, que a classe, ou que se faça tudo para promover uma elite intelectual. Não estou a falar de elite econômica,